O pastor Felipe Valadão, da Igreja Lagoinha, foi indiciado pelo crime de intolerância religiosa durante um evento oficial da Prefeitura de Itaboraí, em maio de 2022. Sim, 2022, você ouviu isso certo? E só agora teve o indiciamento do pastor que falou em acabar com os terreiros de Umbanda. Sim, ele falou isso, 2022. Agora ele foi indiciado. E ele também falou em converter os praticantes da religião de matriz africana. É puro suco de racismo religioso, não é mesmo? Beleza. Vamos ouvir as informações com a nossa Daiane Oliveira. Eu tô um pouco animada com o indiciamento, mas assim, hoje tá difícil uma notícia boa aqui, então eu vou com calma. Hoje tá bem difícil, né? Mas tem um lado positivo, de fato, né? Primeiro a gente vai ter que ouvir, desculpa, o pessoal do chat principalmente que vai falar aqui com a gente vai ter que ouvir o que o Valadão falou em 2022. Mas eu acho importante a gente conhecer o começo, né, do processo, que demorou, e aí eu falo tranquilamente para vocês, quase 2 anos só para ele ser indiciado por algo que ele disse, que está muito nítido, que foi dito ali em 2022. Então, já de início, doutora Ana, por favor, você coloca o vídeo para a gente. Vamos lá, perdão por isso, gente, mas é necessário. Para quem já ouviu o Nicolas Ferreira hoje, sabe? Então senta, né? Tá, tem algumas pessoas falando que tá baixo, que tá sem áudio. Ah, tá baixo? Foi mal, acho que eu que baixei. Peraí. Ah, vocês não ouviram? Eu vou deixar assim. Ficou mudo para algumas pessoas. Olha, eu acho que as pessoas não estão ouvindo mesmo, então a gente ignora o Valadão, porque eu fiz, né? Eu tenho uma transcrição do que ele falou. Né? É basicamente aquilo que a gente falou. Não sei o que aconteceu. Enquanto eu vou pesquisando, vamos continuando aí. Pronto. Ele falou assim, né, gente? Ele foi fazer um ato em Minas Gerais, para a prefeitura de Itaboraí, e ele fala exatamente isso. Olha, de ontem para hoje tinha aqui 4 despachos aqui em frente ao palco. Avisa aí para esses endemoniados de Itaboraí que o tempo da bagunça espiritual acabou. A igreja está na rua, a igreja está de pé. E ainda digo mais, prepara para ver muito desses centros de Umbanda sendo fechados na cidade. Né? Foi a frase que ele disse, depois ele ainda disse assim, não, que a gente vai, né, ver essas pessoas ali que cultuam, né, essa religião de matriz africana, se convertendo. Então, ele fez um processo ali colonizador, um processo que é muito comum de vermos, que é um processo de catequização, que é algo dos neopentecostais. A gente, nesse caso, a gente não vai gravar todas as religiões. É uma briga e uma violência que a gente percebe uma escalada nos últimos anos dos neopentecostais para com as religiões de matriz africana. O racismo religioso ele sempre existiu, o preconceito e intolerância religiosa sempre existiu. Há muitos anos existe sim, tanto que a gente tem o Jorge Amado, né, que um comunista, Jorge Amado, que muita gente ficou chocada em descobrir que eu não gosto de Jorge Amado, mas tudo bem, que foi um político que criou, também além de escritor, né, ele também foi um político e ele criou uma lei que era justamente de combater a intolerância religiosa. Isso, né, na década de 40, 50, se não me engano. Então, assim, o Jorge Amado já tinha esse projeto, porque ele tinha uma ambição ali, já estava ligado
a religião de matriz africana. E é importante a gente compreender que no Brasil já existe, né, uma endemonização das religiões de matriz africana, na verdade, tudo que não é ligado ao judaico-cristão. Mas a fala do Valadão e da forma que o Valadão fala, ele tira, né, tudo que é sagrado ali. Gente, vocês estão matando galinha, tudo que é sagrado da religião de matriz africana, ele coloca como se fosse um culto ao demônio, ele endemoniza, e isso é o crime, né? A gente tem a lei, a lei 14.532, desculpe, que prevê uma pena de 2 a 5 anos e multa para quem, né, obstruir, impedir ou empregar violência contra manifestações religiosas contrárias. Né? E por isso que a gente pergunta mais uma vez por que ele demorou 2 anos para ser indiciado, já que a gente tem lei e que houve, né, uma gravação e que, né, houve denúncia à época, porque demorou tanto para que esse inquérito fosse fechado, mas pelo menos agora ele segue e ele pode ser indiciado aí por esse crime, e quem sabe aí, né, de 2 a 5 anos, eu conheço poucas pessoas que ficaram presas pelo crime de racismo religioso, intolerância religiosa, mas quem sabe pelo menos ele aprende que não se pode se manifestar dessa forma contra outras religiões. E um detalhe, vocês querem saber qual foi a defesa? Quer saber, doutora Ana, qual foi a defesa do Valadão? Então, ele disse para a polícia, né, durante as investigações, que quando a produção ali, o pessoal encontrou os trabalhos que foram feitos pelas religiões de matriz africana, que ele se sentiu constrangido, porque aquela situação não tinha acontecido nos outros dias do evento, aconteceu no dia que ele estava, então ele se sentiu constrangido, por isso que ele agiu ali com, né, seu ímpeto, sua fé, e ele falou coisas, né, que estão na sua, né, religião, e ele não achou que isso pudesse ser um problema. Não, ele se sentiu constrangido, então ele foi lá e cometeu intolerância religiosa. Exatamente, essa foi a justificativa dele, né? Aí ele vai ter que entregar agora a justificativa para a polícia ou para a justiça, porque não dá só para você dizer assim, eu não gostei que tem aqui essa oferenda, não gostei que fizeram isso aqui na via pública, e por isso eu vou começar a dizer que eu vou fechar os templos que vão ser fechados, né? Na verdade, ele não disse eu vou fechar, ele disse vão ser fechados, né? Vamos ver os templos fechados, vamos ver eles, né, se convertendo, entendeu? Ele não disse que iria fazer. Não foi uma ameaça, né? Mas foi Deus, né? Deus possivelmente iria fazer alguma coisa, alguma modificação. Eita, Valadão, né? Eita. Você quer tentar passar os outros vídeos, Dai? Eu quero. Vou te pedir, por favor, para passar o curtir no TikTok. O pessoal no chat está dizendo que foi a força do chat que nos impediu de... Foi Deus que nos impediu de ouvir o Valadão no último vídeo. Vamos ver se agora a coisa funciona. Evangélicas tradicionais, que nós antigamente chamávamos de protestantes. Claro, pois é. Batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, Testemunha de Jeová, elas sempre respeitaram as religiões de matriz africana. Não havia atritos, até, como você bem disse, a criação dessas igrejas neopentecostais. E é uma grande igreja, que foi a Igreja Universal, na década de 70, quando veio para Salvador, escolheu as religiões de matriz africana para combater as igrejas. É isso, né? Também existe aí um posicionamento, de novo, né? É um posicionamento político de uma determinada denominação ali, né? Enfim, das igrejas neopentecostais ali. Que é vilanizar as religiões de matriz africana como um mecanismo de adesão da sua própria, né, da sua própria comunidade. Que bom, que bonito, isso, né? Deus tem orgulho. E quando a gente vai analisar por que essa endemonização, né? Porque, né, a religião judaica cristã é uma religião que pega muito a lógica da dicotomia, né? É muito bom, ruim, né, bem, mal, céu, inferno. E na religião, né, nas religiões de matriz africana, isso não existe bem e mal.
né? Existe a vida, existe o universo. Exu não é diabo, né? Não é um demônio. Então, assim, quando a gente ouve algumas pessoas falando assim, não, porque eles são endemoniados, eles fizeram trabalos. E a gente pergunta, mas qual é o demônio? Porque na religião de matriz africana não existe demônio. Então, assim, que demônio é esse feito? É o demônio que você inventou e que você está tentando pregar a mim, né? É mais ou menos esse pensamento que o Valadão ele larga quando ele fala do endemoniados. Então, só para a gente fazer um apunhado também do que seria o racismo religioso, que tem muita gente que não conhece o termo, não conhece essa referência, a gente tem um vídeo de um minuto, alguma coisinha, que é bem legal também para a gente entender de onde parte esse ódio aí de alguns neopentecostais para com a religião de matriz africana, as religiões de matriz africana. Espera que eu acho que eu abri errado aqui o ponto. Certo. Não, ok. Não, achei. Ok? Hoje eu tô perdendo Eu abri no final do vídeo. Quando fala em religião, as pessoas nos agridem. A violência religiosa, ela existiu sempre de forma velada e agora ela está mais explícita. Não está mais podendo falar que é um terreiro, porque ele vai sofrer esse racismo, ele vai sofrer apedrejamento, que é o que o povo de terreiro em Brasília sofreu. Ele vai ver a sua casa queimada com você dentro, como foi o caso da minha casa, que foi queimada em 2015 comigo dentro. A questão da opressão às religiões afro está ligado com o lugar do negro e, consequentemente, a tudo que é ligado ao negro. Tem isso também, não dá pra dissociar, entende? O racismo da intolerância religiosa. Uma coisa está intimamente ligada com a outra. Com relação ao sincretismo, digamos, afro-brasileiro, eu era impedido de adorar os orixás. Se me pegassem dizendo que eu cultuava os orixás, eu podia ser espancado, preso, às vezes até morto. O que fizeram? O pessoal ocultou o culto dos orixás por trás do culto aos santos do catolicismo. Há também um crescimento de outras religiões, principalmente as pentecostais, que atacam. Então, por exemplo, a gente tem aí a demonização de Exu, que é tão usada nessas outras religiosidades. A gente tenta fazer um resgate do que esse orixá, que é o mensageiro, é o orixá da sexualidade, é o orixá da comunicação. O que a gente pode trazer no debate maior, o que a gente pode desmistificar na cabeça das pessoas. Quando fala em religião, as pessoas nos agridem. É isso. Não são poucos os casos que a gente conhece de pessoas que foram apedrejadas, de pessoas que tiveram seus templos, né, destruídos, e por aí vai. E agora também um ponto que a gente precisa analisar que, por exemplo, a igreja do Valadão, né, é uma igreja a Lagoinha é uma igreja que vem ali de uma região periférica de Minas Gerais, né? Então, Valadão, ele tem um pilar que ele puxou muito dos Estados Unidos, é uma igreja de teologia do domínio. Então, é aquela ideia de dominar religião, família, educação, política, as mídias, arte, sabe, negócios. Então, é aquela galera que fala de dinheiro, de prosperidade, né? Não sei se vocês já assistiram Greenleaf, é uma série que está aí por aí, né? Deus é bom o tempo inteiro, né? Vocês podem assistir, que é muito nessa linha. E o que é interessante a gente pontuar nisso nos neopentecostais? Porque para você dizer que a sua família, a sua religião, que a sua doutrinação, que o seu entendimento é correto, nessa linha da dicotomia, né, do eu posso e eu mereço, eu tenho todo esse poder, você precisa dizer que existem outros que são errados. Então, é isso, é uma lógica de dominação, não à toa que a gente está acompanhando que pessoas ligadas a facções criminosas estão expulsando pessoas ligadas à religião de matriz africana de comunidades no Rio de Janeiro, né, e todo o restante que vem acontecendo. Essa violência, existe uma violência muito sistêmica que acontece, ela é organizada, ela é orquestrada por alguns motivos, e eles estão invadindo a política, estão invadindo alguns outros campos, infelizmente, e a gente vem percebendo também em projetos, em outras formas, né? Não à toa que Bolsonaro utiliza Deus acima de tudo, né? Pátria acima de todos, Deus acima de tudo. Eu nem lembro mais como é a frase dele, graças a Deus.
Inclusive, mas é isso, Deus está ali, Deus, pátria e família está ali, e é bem nessa linha que eles seguem por um motivo, então é bom que a gente fique de olho, e é bom que a justiça não demore 2 anos para indiciar crimes de intolerância e racismo religioso. Exatamente. É importante frisar isso. Não de novo, essa não é uma questão sobre fé, é sobre fidelização de cliente. É sobre construir um mercado, ter um mercado de consumo, ter um mercado de consumo não apenas de bens, mas de ideias, e ter um mercado um mercado eleitoral, né? Ter uma base ali eleitoral de identificação com uma determinada religião que precisa se manter. Não por seu desejo, mas precisa, pela forma como esse mercado é formado, precisa se manter em estado de medo, em estado de afastamento dos outros. Porque aí é fácil de ser dominado. Ninguém aí está preocupado com a sua fé, não, cara. Inclusive, para parafrasear aqui um pouquinho o Douglas Adams, né? O cara que eles seguem lá não andou chegando, disse que era para um amar os outros lá. O último cara que fez isso pregaram numa cruz, né? Mas vamos lá. Chat, a gente volta em instantes. Porque nós passamos do tempo de novo. Beijos. Mas é que o assunto tava bom, gente. O pior que eu pensei que